Por que nas igrejas se fala muito da cobertura espiritual e de sua importância? Confesso que esse assunto eu não entendo isso. Meu irmão, nem eu entendo, porque não tem base bíblica. Não tem não, cara? Não. E também isso aí não se falava nisso até há 25 anos atrás. Isso é invenção. Isso é invenção nova e ficou uma obsessão de 12 anos para cá. Virou uma obsessão. É o cartão de fidelidade da igreja. Mas não era assim. Não era, porque ele é novinho. O pessoal foi santificando, cara. Esses pastores foram se santarando. Santarando, eles vão ficando se santarando e foram ficando Santander. Sabe? Sim. Santander. Santarados e Santandéritos. Santandéritos, tudo no Santander. Uhum. Então, foi o que foi acontecendo. Mas qual é a pergunta mesmo que eu me distraí? Porque nas igrejas se fala muito da cobertura espiritual e de sua importância. É a cobertura. Por que nas igrejas falam? Nessas igrejas, desses malucos. É porque nas igrejas falam de tudo, são igrejas sem telhado. Aí eles falam em cobertura o dia inteiro. E se não falar de cobertura, acaba... A cobertura. Isso, aí cai. Aí cai. Isso aí é por tua conta, brother. Hã? Tá tudo bem. É a cobertura, brother. Tá tudo bem. Mas eu te dou cobertura, brother. Ô, Caio, só mais uma. Você minha cobertura é o sangue de Jesus. Minha cobertura é o Deus que me habita. Efésios 1, 13 e 14. É o penhor do Espírito Santo. Amém. Em mim. O meu apóstolo é Jesus, é o apóstolo da minha alma, o único mediador entre Deus e os homens. E dentre os apóstolos todos que a gente lê e celebra, sinceramente não teve nenhum como Paulo, nenhum, nem Pedro, nenhum dos outros, historicamente foi como Paulo. Acerca de Paulo se pode dizer o que se disse de João Batista: ninguém foi como João, ninguém foi como Paulo. Paulo não foi enviado por Tiago, nem por Pedro, esse pessoal ficou 14 anos sem vê-lo. Paulo não buscou cobertura de ninguém, ele se associou a irmãos, foi tudo no Espírito Santo, na liberdade. Não queria saber se em Jerusalém iriam levantar a mão, concordar ou não concordar. Ele tinha Deus, ele era santuário de Deus, ele sabia qual era o chamado de todo discípulo, a relação dele era com Jesus e ele iria. E ele estava coberto, em nome de Jesus. Não era Antioquia que era a cobertura de Paulo, era o Evangelho. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Não diz que sem uma cobertura nós estamos perdidos. Nossa cobertura é o Senhor. Ele diz naquele dia e naquela hora: não cuideis de nada, em como havereis nem de responder, porque o Espírito Santo vos dará sabedoria e entendimento. Minha cobertura é o Senhor, é Deus comigo, é Emmanuel, é Deus conosco. Gente, entendam. Entendam. Como a cobertura também não é o nome certo de Jesus. Todo dia tem aí umas 10, 15 pessoas que me mandam mensagens perguntando isso. Já tem meses eu que eu não aguento. Caio, a gente deve chamar Jesus de Jesus aqui no Ocidente, ou de Yeshua. Ai, Jesus, porque foi a Igreja Católica, já foi na tradução latina que ficou assim, a transliteração veio, isso também era nome de Deus, Caio, de Deusinho com D minúsculo, aí ficou Jesus, Caio, o que a gente faz agora? Ai, meu Deus, a gente tem que dizer Jesus perdão, porque eu fui no cartório errado, mas era contigo que eu estava falando esse tempo todo, tá legal? O senhor não sabia não? Porque a gente tem que informar, o senhor não sabia, ó. Tradução, tá? Tem que levar Jesus para ser a audiência do Jornal do Gordo, do Vivo Gordo, do Jô Soares, no passado, que era quando ele pegava assim: olha, eu vou dar essa notícia, o homem foi esfaqueado na barriga. Entenderam? Tem que ser mais ou menos assim a notícia, o nível da informação. E a pronúncia é correta também, porque senão ele não vai ouvir. Tem que dizer Jesus, não pode ser Jesus. É. Não pode ser também Jesus.
tem que ser Yeshua. Não pode. Senão ele vai dizer, eu? É comigo? É comigo que se está falando? É comigo? Gente, quando é que Jesus vai deixar de ser um Baal para vocês? Um Astarote, um Asdod? Quando é que ele vai deixar de ser um deusinho para ser objeto de preocupação sobre o nome dele, a soletragem do nome dele? Isso. Quando na realidade ele quer ter uma relação com você, onde você o chame do que você quiser. Se você quiser chamá-lo de Zezinho, ele está aceitando. Se para você ele for absoluto, se ele for o cordeiro que morreu por você antes da fundação do mundo, se ele for aquele em quem todas as coisas existem e subsistem, se ele for Deus absoluto na sua vida, se o evangelho for o evangelho dele, e se ele é aquele que morreu e ressuscitou de entre os mortos, então, pelo amor de Deus, é ele. Se você quiser chamar de Jó, chama. Jojota. De Jota. Tudo bem, ele, entenda, ele não tem esse problema. Ele não é, de modo algum, nazista de natureza etimológica. Ele não tem essa fixação e ele não é um Deus pequeno, sabe? Ele não é Baal. Então, por favor, parem com isso, não reduzam Deus a essa coisa horrorosa. Porque fizeram de Deus uma divindade nojenta e vocês pensaram que isso era o Evangelho, que isso era Jesus. E se atormentam de ver que esse Evangelho é menor do que vocês, que esse Jesus é menor do que vocês, mas assim mesmo vocês ficam conflituados, porque é em nome de Deus que esse conflito, que essa burrice, que essa idiotice, que essa estupidez é imposta sobre você, e você então acha que o incrédulo é você, que o estúpido é você, que o doente é você, que você tem que, para amar a Deus, aceitar idiotices. Aí você fica angustiado e dividido entre a angústia de dizer não e a angústia de dizer sim para algo que avilta tudo em você. Me diga se ela não é assim. Fique livre, não tenha medo de usar o bom senso, de simplesmente ver que o Deus que é Deus, Criador de tudo que existe, em quem eu sou, em quem eu existo, em quem nada é surpresa, tudo acontece nele, todos os processos, todas as dinâmicas de todas as criaturas, de todas as dimensões existem nele, os universos existem nele. Você acha que esse Deus está preocupado com a soletragem do nome dele? Pelo amor de Deus, eu imploro, pelo amor de Deus.